Bom dia. Mateus 12. Nós concluímos Mateus 11. Hoje nós vamos começar então no versículo 1 do Evangelho de Mateus, capítulo 12. Naquela época, Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: Vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Eu sabe que segundo as leis, de Moisés, o sábado era o dia de descanso dos judeus. E muitos até hoje, respeitam isso. De sábado não pode fazer nada. Só que mesmo os que se dizem, viver essa prática da antiga lei, erram feio, erram redondamente. Porque se nós olharmos lá no mandamento, quando Moisés fala lá no livro de Êxodo, não se podia nem acender fogo em casa. Nem o fogo podia ser aceso. Hoje você vê pessoal aí da Adventista do sétimo dia, diz que respeita o sábado, mas eles fazem comida em casa. Conheço outras que iam para casa de colegas estudarem, fazem tudo aquilo e dizem ainda respeitar o sábado. É uma hipocrisia muito grande. Porque o mandamento era na época, mas ele falou não podia fazer nada, absolutamente nada. Vemos agora que até o fato de colher alguma coisa para alimentar não podia fazer. Nada. Se você, naquela época, você não tivesse o alimento, você não tivesse preparado o alimento para você comer no sábado, então você ia ficar o sábado com fome. Só poderia comer, então, no domingo. Então lá vai Jesus passando, então, perto da plantação, e os discípulos dele estão com ele ali, eles estavam com fome, e eles entraram na plantação e começaram a pegar para comer. Antes que falem, a plantação não era deles, mas eles também não estavam roubando. Porque existia uma determinação de que a pessoa poderia passar e pegar para comer, não levar para casa, mas pegar para comer. E mais, quando as pessoas faziam as colheitas, o que caía no chão não pegavam. E sempre deixava algumas espigazinhas, aquelas mais simples, para que os pobres, aquelas pessoas, pudessem colher para comer. Então o fato deles entrar, por exemplo, seria... hoje você está passando ali numa roça, numa horta, não, você vê ali várias plantações, você vê hoje, nessa época, principalmente milhos, você poder entrar, apanhar, pegar, comer sem problema. Não era crime. Então o que eles estavam fazendo não era crime, mas segundo a religião era errado. Então quando os fariseus, os religiosos viram aquilo, foram em cima de Jesus: vem cá, você não está vendo o que os seus discípulos estão fazendo? É errado, eles estão comendo dia de sábado, não pode fazer isso. Os religiosos sempre vão achar uma maneira de criticar, de condenar aqueles que vivem em Cristo, porque em Cristo há liberdade. Há liberdade em Cristo Jesus. Então os religiosos sempre vão criticar. Mas quando vier trazer essa crítica a Jesus, olha a resposta de Jesus. Versículo 3. Mas Jesus lhes respondeu: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comer os pães da presença,
os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não leste na lei que o sábado, o sacerdote do templo, viola o sábado e contudo são desculpados? Jesus, antes de responder o que ele começa a mostrar, falou, olha, vocês não leram sobre Davi? Davi, quando estava fugindo da presença de Saul, do rei Saul, deles, quando queriam matar, ele foi no templo, até quando ele pegou, inclusive, ali a espada de Golias que estava guardada ali. E então o sacerdote não tem nada para dar para comer, ele falou, não tem, a única coisa que eu tenho aqui é os pães da preposição, vou trocando, né? Porque os pães da presença os pães eram feitos, ficavam na presença do Senhor, quando trocado, colocavam os novos, né? E aqueles que tiravam, só o sacerdote e seus familiares poderiam comer, ninguém mais poderia comer. Mas Davi estava com fome, passou ali, o sacerdote deu para ele. Deu para ele comer, ele comeu, ele deu para os companheiros dele, comeu também. Aí Jesus lembrou isso aí, ele falou, vem cá, vocês estão falando de regras, então vamos lá, você está falando pelo fato dos discípulos estar comendo ali espiga, porque estão com fome. Mas vamos olhar, Davi estava com fome, ele comeu o pão da presença, que é o pão da preposição, ninguém poderia comer. A lei também não permitia que ele comesse. Ele comeu, ele e os seus companheiros. Agora vamos falar outra coisa. Também vocês não leram que os sacerdotes do templo, que ficam pregando contra o sábado, que no sábado não pode fazer nada, eles mesmos violam o sábado. Eles fazem tudo aquilo que fala para o povo não fazer. Jesus jogou na cara deles, mostrou. Da hipocrisia, né? O sacerdote falava, olha, não pode fazer nada no sábado, condenava quem estava fazendo as coisas no sábado, entretanto, eles mesmos faziam. Já está feito, Jesus questionou isso, falou, vem cá, se algum de vocês tem algum animal, o animal cai num buraco, alguma coisa num dia de sábado, vocês vão deixar ele morrer lá? Não, claro que vocês vão tirar o animal do buraco, vão tratar dele. De sábado vocês não levam seus animais para tratar, não alimentam? Isso é trabalho, não podia fazer também. Existe hipocrisia, muito falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas eles mesmos fazem. Assim como nós vimos algum tempo atrás, alguns pastores, né, condenar, falaram, olha, cristão não pode ter televisores em casa, não pode assistir televisão. E a quantidade enorme de pastores que foram pegos de surpresa em casa, tinham televisões igual todo mundo, só que eles não queriam, pregavam contra a televisão. As pessoas não podiam ter, mas eles tinham. Ele, as mulheres dele assistindo coisas, inclusive assistindo novelas proibidas. Então, é uma hipocrisia grande. Jesus, então, mostrou para eles essa hipocrisia, essa questão do sábado. E no versículo 6 ele fala, olha, pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significa estas palavras, misericórdia quero, e não holocausto, não tereis condenado os que não têm culpa. Falou, olha, está aqui alguém que é muito maior do que o templo. Ele é o Messias, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador. Ele falou, se vocês soubessem, se vocês entendessem o que quer dizer misericórdia, eu quero. E não holocausto, e não sacrifício. Ou seja, Deus não quer, de maneira nenhuma, que você fique ali passando fome em prol de uma religião, em prol ali por causa de ter um mandamento este ou aquele.
Ah, não, você não pode. Hoje você tem que ficar com fome, ter ali o alimento, mas você não pode ir lá pegar para comer. E é isso que Jesus está falando. Fala, vocês estão condenando inocentes. Porque o que os discípulos estão fazendo, eles não estão fazendo nada de errado, só estão pegando o alimento, só se alimentando. É muito fácil condenarmos as pessoas, né? Quando nós mesmos estamos numa situação confortável. É muito fácil. Ele está numa posição tranquila, confortável, e mesmo o sacerdote, como Jesus mostrou, ele infringia o sábado, quebrava as regras, mas exigia dos outros, das pessoas comuns que obedecesse. Misericórdia quero, e não holocausto, e não sacrifício. Se vocês entenderem isso, vocês não condenam os que não têm culpa. Eles estavam condenando os que não tinham culpa. Aí nós vemos ainda na religião que ainda existe, né? Nós ainda temos algumas que, na verdade, eu considero seitas à luz do Evangelho, como o Adventista Sétimo Dia e outros, que, não tem negócio de guardar sábado. Mas vamos examinar a luz do Evangelho, vocês vão ver que realmente eles estão, eles sequer respeitam realmente o sábado. Não faz isso, não faz aquilo, mas eles na casa deles lavam vasilha, eles varrem a casa, arrumam tudo. Não trabalha de sábado. Existe, tem que... Dia de sábado eu não posso trabalhar, não vou na empresa, não faço isso, porque... Mas fica em casa fazendo alguma coisa. Existe uma hipocrisia muito grande. Né? E no versículo 8 ele fala, pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do sábado. E nós vamos ver mais outros inúmeros milagres que Jesus mesmo operou em dia de sábado, mostrando que ele é o Senhor do sábado. Nós vamos ver quando ele vai dizer, falou, olha, o sábado foi criado por causa do homem, por causa do ser humano. Por isso que é o sábado, para o descanso. Eu tenho um dia de descanso qualquer. E não o homem, não o ser humano, por causa do sábado. Bom, chegaremos lá. Versículo 9. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Encontrava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada, mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. É lícito curar no sábado? Jesus, então, saindo dali, vai para a igreja deles, o templo deles, né, que é a sinagoga deles. E lá chegando, estando lá, os fariseus olhando, né, só para testar, querendo armar uma cilada, uma armadilha para ele. Tinha um homem lá com a mão atrofiada, né? Aí perguntam a Jesus, vem cá, é lícito curar no sábado? Ou seja, pode curar no sábado? Querendo que depender da resposta para punir Jesus. Infelizmente, o nosso adversário sempre vai estar procurando armar cilada de uma forma ou de outra, né? Para nos pegar. Versículo 11. Ao que Jesus lhe propôs, qual de vós será homem que, tendo uma ovelha e não sabe esta cair num buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Jesus respondeu o seguinte, falou, escuta, vamos fazer isso. Vocês tendo ovelhas, uma ovelha de vocês cai num buraco. É dia de sábado. Vocês vão deixar ela lá no buraco, vão deixar ela morrer lá, ou vocês vão fazer todo o esforço para tirar ela de lá? É claro que vão fazer. Jesus está jogando na cara os erros deles, a hipocrisia deles. É interessante esse tipo de questão quando falar, não. Pessoas, não, nós estamos vivendo, não, nós guardamos o sábado, como algumas seitas por aí. Mas interessante
Porque muitos deles têm os animaizinhos de estimação, quando os animaizinhos deles machucam, eles vão correndo para o veterinário. Ou quando um deles está doente, fica doente, eles colocam no carro, colocam em algum veículo, sai correndo para o médico para atender e fica aquela preocupação. Não deveria fazer nada. Por isso Jesus disse, olha, misericórdia, se você soubesse, se vocês entendessem isso que a palavra quer dizer, misericórdia eu quero misericórdia, e não sacrifício. Por que vamos condenar os inocentes? Mas eu dei exemplo, olha, a ovelha de vocês caiu, vocês vão lá tirar ela no sábado. Jesus falou isso respondendo a pergunta deles se podiam ou não curar no sábado. Versículo 3. Então dirigiu-se ao homem e disse, estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Jesus perguntou sobre as ovelhas, não tiveram que responder. Jesus não deu confiança, olhou para esse moço que tinha esse problema na mão, com a mão atrofiada, falou, olha, vem para frente aí, estica sua mão. Ele esticou na mesma hora, a mão ficou curada, normal igual a outra. Então o que os fariseus fizeram diante disso? Já começaram a conspirar, traçando ali para matar Jesus. Não, nós temos que armar um jeito, temos que matar esse homem. Ele não respeita o sábado. É isso, é aquilo. Eles em nenhum momento pararam para questionar que aquele era Jesus, que aquele era o Messias, que aquele era o Filho de Deus, que era o próprio Deus. É uma regra, tem essa regra aqui, tem que ser, senão está errado. Esta é uma hipocrisia do mundo religioso que nós vivemos também. Nós vivemos uma hipocrisia, algumas denominações que viram para a mulher falando não pode cortar o cabelo. Não pode pintar o cabelo. Mulher, uns já estão ficando já meio madurinha, já está com o cabelo grisalho, ela quer pintar, que a coisa não pode. O cabelo está todo cheio de cor de ponta, aí não pode parar, porque segundo a tradição deles não pode. A mulher não pode usar uma maquiagemzinha. Não pode usar um brinco, uma joia qualquer. Uma hipocrisia. Se soubesse o que quer dizer misericórdia, quer não sacrifício, não condenaria o inocente. É fácil condenar o inocente? Não, porque ela está usando calças. Porque, na verdade, é muito mais confortável para algumas mulheres do que um vestido ou uma saia. Onde ela trabalha, como ela vive. Não, mas tem que usar vestido não vão. Está condenando o inocente. Essas religiões. Não, ela não pode usar maquiagem, não pode usar um brinco, não. Está condenando uma mulher a viver ali, digamos assim, sem soça, sem nada. Não pode pintar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sendo que não é bíblico, não existe isso. Fundamento bíblico para isso. Misericórdia quero, não sacrifícios. Você tem que ir na igreja todos os dias. Tem que participar disso e daquilo. Não. Essa extorsão que fazem assim no povo, não, participar de campanha, você não pode deixar de vir, não pode quebrar um elo, não pode deixar isso, não pode deixar aquilo. Não, homem, você não pode usar bermuda, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Crendices. Aí quando você mostra a verdade, Jesus mostrou para eles o que fizeram, começaram a planejar para matar Jesus. Planejar para matar. Versículo 15. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu, e a todos ele curou.
Contudo, advertiu para que não divulgasse suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas sua voz, mas esmagará cana rachada. Não esmagará cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. E em seu nome, os gentios colocarão sua esperança. Então Jesus, quando ficou sabendo, né, que eles estavam tramando para matá-lo, ele se afastou dali. Se afastou do povo ali, daquele meio. Mas mesmo assim a multidão seguiu. A multidão seguiu, tinha pessoas doentes, ele curou tudo, continuou pregando o evangelho, curou a todos eles que estavam doentes. Mas ele sempre fala, escuta, não fica falando isso por aí. Por que Jesus pedia para não falar? Para que o povo não ficasse inflamado, como eles tentaram fazer isso algumas vezes, levantar, ungir Jesus como rei de Israel. Rei físico. Que eles queriam, eles entendiam que as escrituras, quando falavam o rei de Israel, estava falando um rei que ia ficar ali como Davi foi, como Ezequias e vários outros foram reis. Eles não entenderam que Jesus é rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Filho de Deus, é o Messias, é o rei eterno. Então Jesus por isso falava, escuta, não fique falando para ninguém não. Aí está se cumprindo a palavra do profeta Isaías. Quando eu falo assim, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, se cumpriram tudo em Jesus. Isaías já tinha dito isso, né? Tinha dito que eis o meu servo que escolhi, o meu amado em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Mostrando quem é Jesus. Ele não contenderá nem gritar. Você não viu Jesus brigando, discutindo, não, isso não é o papel dele. Nem se ouvirá nas ruas sua voz. Ele não vai falar gritando por aí, não, eu sou o Messias, tem que ter assim. Não, negativo. Eu estou dando uma ordem, não. Ele somente pregava. As pessoas onde quer ter, muitas das vezes nos campos, né, sentado ali no gramado. Não esmagará a cana rachada, ou seja, não esmagará um bambu, que é cana rachada, que é de um bambu, nem apagará o pavio que fumega até que se faça vencer a justiça. Em seu nome os gentios colocarão sua esperança. Nós que antes éramos gentios, nós temos esperança nele. Todos nós que antes vivíamos afastados, nós não pertencemos aos judeus, nós não somos hebraicos, né? Nós somos gentios, que éramos gentios, e hoje estamos reunidos em Jesus. Isso o mundo todo. Versículo 22. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele curou de modo que pôde falar e ver. Depois trouxeram, então, a presença de Jesus, um endemoniado. Esse endemoniado, ele era cego e também mudo, né? Ele era cego e mudo. E Jesus, claro, expulsou o demônio, né? E assim que o demônio foi expulso, ele voltou a ver e a falar. Hoje, nós encontramos muitas pessoas enfermas, mas todo tipo de, variados tipos de enfermidades, e nós sempre olhamos para o lado normal. Nós nunca é natural. Não, isso é um problema físico, é normal. Nós não avaliamos de maneira espiritual. São quantos casos de pessoas enfermas, quando você ora, a pessoa fica curada. Porque existe demônios, espírito que traz as enfermidades.
Ah, pastor, por que o senhor permite? Permite por causa dos nossos pecados. Nós que abrimos porta. Nós abrimos porta. O senhor permite. Então o que nós temos que fazer? É nesta hora, quando virmos algum enfermo, se possível, vamos orar por ele. Se possível, não. Em algum lugar, impõe as mãos sobre ele, ora, repreenda a enfermidade. Eu tenho dito que eu entendo que, sei lá, uma porcentagem muito grande dos doentes que estão aí nos hospitais psiquiátricos, com todo tipo de problemas, são espirituais. Eu entendo que a maioria são espirituais. Versículo 23. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus ouvirem isso murmuravam: este homem não expulsa demônios senão pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. A multidão começou a levantar: vem cá, será que esse, né? Aquele que está na escritura, que viria, que realmente era Jesus? Aí os fariseus: não, ele está expulsando demônios aí pelo próprio chefe, né, dos demônios, pelo próprio diabo, o príncipe do Beelzebul. É por ele que estão... Esse homem não expulsa demônios, não pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus compreendia os pensamentos deles e lhe afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não resistirá. Se o Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá ele subsistir o teu reino? Jesus sabia que estava falando, escuta, pai. Todo reino contra dividido, contra si mesmo será arruinado. Se está dividido, se o Satanás está expulsando o próprio demônio, cadê o reino do inferno? Cadê o reino das trevas? Vai se destruindo pelo próprio diabo. O diabo não vai expulsar demônio. Quem expulsa demônio é só o Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus. O diabo não expulsa os demônios da sécula dele, não. Eu falei: não existe isso, não. É uma casa dividida contra si mesmo, não resistirá. Eles queriam dizer que Jesus está expulsando os demônios ali, os espíritos malignos, através do diabo. Que não é verdade, que não existe, não tem como. Versículo 26 ele fala: se o Satanás expulsa Satanás, está dividido contra ele próprio. Como poderá então subsistir o teu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem expulsa vossos filhos? E por isso mesmo eles serão os vossos juízes. Não, se eu expulso por Beelzebul, seus filhos, né? Expulsa por quem? Aí está a questão. Se o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, expulsa demônios por Beelzebul, pelo diabo, e os filhos deles expulsavam por quem? Eles sabiam que era Jesus, mas eles queriam acusar, queriam desmerecer Jesus. Aí ele fala no versículo... E ele não falou: por isso mesmo, eles mesmos serão os vossos juízes, seus filhos mesmos serão os vossos juízes. Versículo 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então verdadeiramente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se é através de Deus que eu expulso, então com certeza chegou o reino de Deus. E tinha chegado. E havia chegado. Né? Versículo 29. Ou ainda, como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar-lhe todos os bens sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear a sua casa.
né? O ladrão entra na sua casa para pegar, para assaltar. Se você está lá, ele vai primeiro te amarrar, te algemar, para então depois fazer o saque. Então te deixar trancado num banheiro, qualquer coisa. E quando nós vamos expulsar demônios, não sei, o que nós temos que fazer? Amarrar os demônios. Estou amarrando. Em nome de Jesus, nós amarramos e expulsamos em nome de Jesus. Para o quê? Para tirar aquela pessoa que está liberta do demônio. A pessoa está endemoniada, cheia de demônio. Você chega, amarra em nome de Jesus e liberta a pessoa. Primeiro nós temos que amarrar os demônios. Deixa eles amarrados. Para resgatar, para libertar a pessoa. Só depois disso poderá saquear da sua casa. Aí no versículo 30 ele diz, ó, quem não está comigo está contra mim. E aquele que comigo não colhe, espalha. Quem não é a favor de Jesus, quem não concorda com ele, está contra ele. É inimigo dele. Você não concorda com Jesus, você está indo contra ele. E com certeza, ser inimigo de Jesus é complicado. Mas vamos falar mais sobre isso amanhã. Nós lemos hoje Mateus 12, nós fomos aqui até o versículo 29, seria o 30, nós vamos redigir o 30 amanhã. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.